Olá, investidora, olá, investidor. Eu sou o professor Miranda e esse é o canal Universo Antifrágil. Esse é um vídeo com resenha de livro para investidores. No livro que nós vamos falar hoje é o livro O Mais Importante para o Investidor, Lições de um Gênio do Mercado Financeiro. Nesse vídeo vamos falar sobre humildade intelectual, sobre os ciclos de mercado e a sua importância, sobre paciência, sobre disciplina e, acima de tudo, o nosso tema preferido, a preparação comportamental, a preparação emocional do investidor consistente que tem o foco na aposentadoria com dividendos para o longo prazo. Antes de começarmos a nossa resenha, queria fazer uma pequena provocação. Qual vocês acham que é o instrumento mais importante para vocês como investidores? Alguns podem responder que é uma planilha, que é a análise técnica, análise grafista, análise fundamentalista, macroeconomia, geopolítica, a diversificação. A resposta que Howard Marks dá para a gente é que o instrumento mais importante do investidor é a sua mente, e é por isso que o nosso slogan é investir começa na mente. Vou deixar também uma pergunta para vocês para eu responder no final do vídeo. Qual vocês acham que é o maior risco de investir na Bolsa de Valores? Quem ficar aí até o final do vídeo, eu vou responder essa pergunta. Bom, para esse vídeo nosso aqui, até para não ficar um vídeo muito extenso, recomendo que todos leiam esse livro. Inclusive, existem livros para a gente ler, livros para a gente não ler e livros para a gente ler e reler. Então, o livro que nós estamos comentando aqui hoje é um desses livros para ler e para reler. Então, eu vou concentrar aqui a minha resenha em dois capítulos. Primeiro, aqui no capítulo 8, o mais importante é estar atento aos ciclos. E o segundo capítulo que eu selecionei aqui para a gente conversar é o capítulo 14. O mais importante é saber o que não sabemos. Então, começando pelo capítulo 8, o que nós vamos ter aqui? Essa frase clássica do Howard Marks, que até quem não leu o livro conhece essa frase, né? Você não pode prever, mas você pode se preparar. Essa frase ela contém a essência da sua filosofia de investimento, que acaba sendo um mantra para nós que investimos com foco em dividendos. Em vez da gente ficar tentando adivinhar o futuro, prever o melhor momento de estar na bolsa, estar na renda fixa, ficar indo e voltando, simplesmente a gente está sempre na bolsa, a gente permanece na bolsa, adivinhar o futuro é uma coisa incerta, então o foco deve estar na nossa preparação. E essa preparação, para ela ser completa, ela tem que ter também o aspecto comportamental ou emocional. Isso significa que um portfólio antifrágil, que é aquela carteira de investimentos adequada para diversos cenários de mercado, com margem de segurança para não pagar caro pelas ações, e ter a capacidade de agir quando as oportunidades surgirem. Então, para isso a gente já se prepara antes das crises, dos estresses, do pânico do mercado acontecerem, para a gente já saber o que a gente precisa fazer antes desse momento de emoções à flor da pele acontecer no mercado. A regra número 1, que o Howard Marks coloca, e ele tem as suas duas regras, parecida com a do próprio Warren Buffett, né? A regra número 1 e a regra número 2 é nunca se esqueça da regra número 1. Então, para Howard Marks, dentro desse conceito que ele considera que o mais importante são os ciclos de mercado, entender que os ciclos de mercado eles são inevitáveis, né? Então, a regra número 1, a maioria das coisas se comportará de maneira cíclica. E a regra número 2? A regra número 2, algumas das maiores situações de ganhos e de perdas ocorrem ao esquecer a regra número 1. Ou seja, quando em uma tendência de alta que permanece por vários tempo, os investidores eles acham que aquela tendência de alta vai ser sempre tendência de alta, que não vai ter de novo um bear market,
um cenário de quedas no mercado, e vice-versa, né? Quando está num bear market, que nunca mais vai ter de novo um bull market, né? Que as ações vão cair, cair, cair sem fim, então fica oscilando em achar que terá alta infinita e achar que haverá quedas sem fim. E por que os ciclos acontecem? Eles acontecem porque eles são impulsionados pelas emoções e pelas inconsistências humanas, que vão continuar existindo. Então as pessoas elas têm sentimento e, como tal, não estão sujeitas a leis invioláveis, né? Elas sempre trarão as emoções e as suas fraquezas para as suas decisões econômicas e as suas decisões de investimento. Esse slide aqui ele é interessante para a gente resumir um pouco o que o Howard Marks está falando. Nos momentos de euforia, eu botei euforia aqui de vermelho propositalmente, né, o pânico de verde. Então, quando está em um cenário de euforia, todo mundo pensando que dessa vez é diferente, é um momento para a gente ter cautela, né? Então, o semáforo aqui, vermelho, amarelo e verde aqui, o vermelho está para a gente parar, né? Então, quando o mercado está em uma situação de euforia, é o momento da gente tá mais fazendo caixa do que comprando as ações, apesar da gente estar sempre aportando regularmente todos os meses na nossa carteira de investimentos. E o momento de pânico aqui, lembrar que ele é verde, ele é sinal verde para a gente estar usando caixa, para a gente estar aportando com mais poder de fogo do que quando a gente aporta em situações normais, né? Então, no momento de pânico, gera oportunidade para o investidor paciente, o investidor consistente, para quem tem a preparação comportamental, emocional adequada para investir na Bolsa de Valores e atingir esse nosso objetivo, que é a aposentadoria com dividendos, ou independência financeira, tranquilidade financeira, sustentabilidade financeira, o nome que vocês quiserem dar. E entre esse cenário de euforia e de pânico, tem aquele momento ali de transição, onde o mercado acumula para uma nova perna de alta, uma nova tendência de alta, ou o mercado ali distribui para uma nova perna de baixa, uma nova tendência de baixa. Então os ciclos eles nunca param. Por quê? Porque os mercados não são completamente eficientes, as decisões não são completamente racionais, e existem diversos livros falando e ensinando sobre economia comportamental exatamente para a gente entender isso. E as emoções comandam os extremos dos ciclos, e é exatamente por conta das emoções e das fraquezas humanas, do comportamento humano, que os ciclos nunca vão parar de existir. Também um outro clássico, quando a gente fala sobre Howard Marks, é a gente entender esse pêndulo aqui da psicologia do investidor. Então, e existem vários índices de ganância e de medo no mercado, que é o Fear and Greed. Tem em criptomoedas, tem na Bolsa nos Estados Unidos, tem aqui também no Brasil, na B3. E é muito interessante estar sempre acompanhando isso, porque depois que os investidores passam a ter um certo tempo de mercado, fica muito fácil entender que isso aqui está sempre se alternando, seja para a Bolsa como um todo, seja para um determinado setor econômico, ou muitas das vezes até para uma ação e específico. Algumas ações elas têm sazonalidade nos seus resultados trimestrais, então tem trimestres que são reconhecidamente mais positivos, outros que são mais negativos, mas isso não invalida a tese de longo prazo e acaba gerando ali muito estresse no mercado de curto prazo com algum trimestre ruim. Mas a gente que investe, que é pensador de longo prazo em um mundo de curto prazo, a gente tem que levar em consideração que o nosso horizonte de investimento é de longo prazo. Então, com a preparação comportamental adequada, como que a gente poderia ter um pêndulo da psicologia do investidor consistente? Como que seria isso? Basicamente é essa carinha de baixo aqui, tá? Sempre a mesma carinha. Em cima aqui é uma outra maneira, né, de explicar com emojis aquele slide anterior, que é aquele tô rico, tô pobre, né? Que a maioria dos investidores sente ao investir na Bolsa de Valores, principalmente para quem está começando. Esse de baixo aqui, que tá
todos os emojis com a mesma carinha, dá aquela sensação de que, então, o investidor consistente vai eliminar as emoções, ele é um cara ali, quase que um robô que não vai sentir nada. Muito pelo contrário, a gente não consegue eliminar as nossas emoções, a gente vai continuar sentindo medo, tristeza, raiva, ganância, ver ali que as ações estão todo dia subindo, vai dar vontade, vai coçar a mão para comprar mais um pouco para poder ver que no dia seguinte está subindo, 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 subindo. Mas a gente precisa fazer a leitura correta do nosso comportamento, entender quais emoções a gente está sentindo naquele momento de mercado e como que aquela emoção ela influencia, ela atrapalha, ou ela é positiva ou ela é negativa para a nossa tomada de decisão, para que a gente possa seguir o nosso processo de investimento, né, que é o método e são as suas estratégias, simplesmente a gente aguentar firme e seguir o plano. Então essa consciência comportamental significa isso, né? A gente não vai estar abalado, embora a gente vá continuar sentindo as emoções como todo mundo sente. Só que a gente vai estar no controle da situação e tendo a percepção do que está acontecendo. Vamos agora para o capítulo 14, que o mais importante é saber o que não sabemos. Então aqui, nesse capítulo, Howard Marks ele vai distinguir entre dois tipos de investidores. Aqueles que acreditam saber o que o futuro reserva e aqueles que acreditam não saber o que o futuro reserva, com algumas características. Vamos dar uma olhada aqui. Então, são basicamente essas características aqui. Aquele que acha que sabe, então ele não vai perceber e não vai se concentrar naquilo que está no controle dele. Ele vai usar alavancagem, porque vai ter muita ganância, então vai querer fazer dívidas para poder aproveitar aquele cenário de alta no mercado. Então aqui quando a gente diz alavancagem, seria alavancagem suja, né? E também esse perfil aqui de investidor, ele fica tentando prever o futuro. E aí fica tentando também fazer fazer time no mercado, ficar tentando acertar topos e fundos, que isso estatisticamente já tem vários estudos sobre isso dizendo que é contraproducente. Quem fica tentando adivinhar isso no longo prazo tem um resultado muito inferior a quem tem um comportamento de investidor consistente. Esse investidor aqui também, ele confia demais em si mesmo, então um dos vieses comportamentais que a gente precisa perceber, ter consciência e evitar, é o otimismo exagerado, né? A autoconfiança excessiva. E esse investidor, ele é frágil nas crises, então ser muito arrojado, assim, ser muito agressivo, vai dar certo enquanto tiver em uma perna de alta, em um bull market, vai dar tudo certo. Tudo que você compra, ali sobe, o patrimônio cresce. Então dá uma sensação falsa de que a pessoa sabe o que ela está fazendo. E isso é muito ruim para quem está começando, né? Começar em um bull market e você achar ali que é o todo-poderoso que sabe de tudo. Porque frágil nas crises, por quê? Porque tudo isso aí vai funcionar muito bem até vier a primeira crise, até sair do bull market e voltar para um ciclo de bear market. Aí nada vai funcionar direito e a pessoa vai descobrir que está investindo do jeito errado. Por outro lado, aqui, o investidor que sabe que não sabe, então é um investidor mais conservador. É possível ser conservador mesmo investindo em renda variável, que para investir na renda variável você tem que ter um perfil arrojado, agressivo, naquele suitability, quando a gente abre a conta na corretora. Então, saber que não sabe, você foca naquilo que está no seu controle. Você vai escolher as empresas, os setores onde você vai investir, vai estudar as empresas, vai aportar sempre, vai cuidar da sua parte comportamental, da sua parte emocional, vai evitar alavancagem suja, né? Vai evitar fazer dívida para poder investir no mercado financeiro, vai se preparar para o inesperado, então você vai ter um processo de investimento muito bem definido,
saber previamente o que você vai fazer em diversos cenários de mercado, vai praticar a humildade intelectual, nunca achar que a gente sabe mais do que o mercado é soberano, faz o que quer, vai para onde quer, e a gente tem que estar preparado para o que vier a acontecer. E antifrágil nas crises. Então, antifrágil basicamente é você ter mais a ganhar do que a perder, e você sempre investir com assimetrias positivas, que é exatamente isso, né? Você ter mais a ganhar do que a perder. Então, quando você tem um portfólio que você tem sempre caixa, você vai ter dinheiro quando tiver as crises no mercado, os preços vão estar mais baixos, você vai conseguir aportar, investir em um cenário ali que está todo mundo querendo vender. Precisa ter um comprador. Para existir um comprador, você precisa ter dinheiro para poder conseguir aproveitar esses momentos de crise, esses preços mais baixos. Muitas das vezes as empresas não perderam os fundamentos econômicos, mas por esses estresses, esses momentos psicológicos do mercado, você consegue aproveitar as crises. Então, na hora que vem a crise, que a gente consegue saber mesmo quem está investindo da maneira correta e quem simplesmente achava que estava investindo da maneira correta. E é por isso que o investidor consistente ele consegue ficar no positivo, consegue investir adequadamente em todos os cenários, em diversos cenários aí do nosso mercado financeiro. Então, com base nessa diferença aqui, a gente pode desenhar aqui, estabelecer, listar, melhor dizendo, qual seria o mindset do investidor consistente. Então, é o que está nesse slide aqui. Então, acima de tudo, além do que a gente viu lá da parte verdinha, da parte do lado direito, que é o investidor consistente, a gente pode estabelecer mais esse checklist aqui. Então a gente tem que se concentrar, porque todos os dias a gente está recebendo muitas notícias sobre o mercado financeiro, economia, macroeconomia, geopolítica, várias informações, e a gente precisa filtrar tudo isso, e a maioria dessas informações que a gente recebe, elas são ruídos, e a gente precisa evitar esses ruídos e se concentrar mesmo naquilo que é notícia, naquilo que vai agregar valor ao acompanhamento das empresas que a gente faz, as empresas que estão no nosso portfólio, ou que a gente quer colocar no nosso portfólio. Então, esse filtro que a gente precisa fazer diariamente é um exercício que a gente precisa fazer para ser um pensador de longo prazo em um mundo de curto prazo. A gente tem que lembrar da tendência do preço seguir o lucro no longo prazo, e a gente quer empresas com histórico de lucros crescentes, que os dividendos serão crescentes. Em algum momento, aquele gráfico de preço e lucro, eles vão tender a se coincidir. E eles podem inverter, então gerar assimetrias positivas ou assimetrias negativas. É um gráfico que eu gosto de acompanhar bastante, tem no site Investidor 10. Aportar sempre, então o mercado está em baixa, aporta, o mercado está em alta, aporta, o mercado está de lado, aporta. Então a gente está sempre aportando, às vezes mais, às vezes menos, não exatamente na mesma quantidade, né? Mas a gente está sempre aportando. Ter sempre caixa, que é um mantra que eu sempre defendo. Caixa, alguns chamam de reserva estratégica, outros chamam de reserva de oportunidade, chamem como vocês quiserem. Aqui eu coloquei caixa, basicamente, né? Ter sempre caixa. E um conceito que eu passo sempre para os meus alunos, que é o Yield Book, ou um livro de rentabilidade, a gente sempre lembrar qual é o racional que você comprou aquela ação naquele mês, naquele preço, então qual foi a sua motivação para investir naquela empresa. E é sempre bom lembrar disso, principalmente nos momentos de estresse, de pânico no mercado, de medo, a gente se lembrar por que a gente está investindo nas ações que a gente tem no nosso portfólio. E para a gente encaminhar aqui para o final do nosso vídeo, então, é muito legal de ver aqui no livro do Howard Marks, né, como ele cita várias vezes o Nassim Taleb. E os dois gênios, eles concordam, porque se por um lado o Howard Marks ele fala que prepare-se e não preveja, por outro lado o Taleb fala abrace o caos, torne-se antifrágil. Então uma coisa está ligada à outra, né? Você investir de maneira antifrágil é você ser conservador, é você ser precavido, é você
se preparar para diversos cenários de mercado. Existe um outro autor também, que é o Morgan Housel, que ele tem 3 livros que são muito famosos, que depois a gente pode fazer resenha sobre esses livros aqui também, mas tem um livro interessante que é O Mesmo de Sempre. Então ele fala, né, que o comportamento humano ele vai se repetir sempre. E esse é mais um autor que ele também cita o Taleb e os seus ensinamentos em diversas vezes nesses 3 livros, que é a Psicologia Financeira, a Arte de Gastar Dinheiro, e esse que eu citei agora há pouco, que é O Mesmo de Sempre. E exatamente por isso que o nosso canal e o nosso projeto de educação financeira se chama Universo Antifrágil, porque quem ensina sobre antifragilidade foca muito na parte comportamental, na parte emocional. E quem ensina a economia comportamental, que ali está falando sobre as emoções, sobre o comportamento, na relação com o próprio dinheiro, né? Não só investimentos, como também na parte dos gastos pessoais. Então, quem fala sobre comportamento, fala sobre antifragilidade. Quem fala sobre antifragilidade, fala sobre comportamento. Então, as duas coisas estão interligadas. E assim é a maneira adequada que a gente entende, a melhor maneira do investidor se preparar para aposentar com dividendos ou alcançar a sua independência financeira. É se preparando adequadamente no aspecto comportamental, no aspecto emocional também. Então, resumindo o que a gente viu aqui, temos aqui o tripé do investidor preparado, do investidor consistente. Então, eu preciso ter humildade para não prever, para se preparar. Saber que não sabe é mais poderoso do que qualquer previsão. Tem uma outra frase também que é do Peter Lynch, né, que mais dinheiro foi gasto em tentar se preparar, tentar prever o que vai acontecer no mercado, do que exatamente quando o mercado exatamente caiu, teve alguma queda. Então, o melhor hedge, a melhor proteção para a nossa carteira de investimentos é simplesmente os dividendos recorrentemente caindo na nossa conta da corretora, para que a gente possa reinvestir os dividendos e depois viver desses dividendos e ainda assim continuar reinvestindo os dividendos. Na parte dos ciclos, a gente reconhecer onde estamos no ciclo para agir da maneira certa. Eu passei para vocês lá o pêndulo da psicologia do investidor. E a preparação, a gente entender que a gente não pode usar alavancagem suja, a gente tem que ter caixa, né, tem que ter capital para as crises, ter um portfólio robusto ali, um portfólio adequado a diversos cenários de mercado. E a gente poderia resumir ainda mais aqui essa resenha que a gente fez. Qual que é a lição mais importante, né? A lição mais importante é que o mercado recompensa quem se prepara, não quem prevê. Então a gente tem que lembrar sempre disso. E voltando à pergunta que eu tinha deixado para vocês lá no início do vídeo, então qual que é o maior risco de investir na Bolsa de Valores? O maior risco é você mesmo. Exatamente, você mesmo. Se você investir na Bolsa de Valores sem a preparação comportamental adequada e sem um processo de investimento bem definido, como eu disse, é o método e as suas estratégias, seu dinheiro estará em perigo. E esse é o maior risco. Esse livro da resenha de hoje, ele pode ser adquirido na Amazon, tanto como livro físico, quanto na versão Kindle. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo e aproveito a oportunidade para convidar vocês a estudarem com a gente. Seja aluno do nosso curso de aposentadoria com dividendos, entre em contato conosco e receba um cupom especial de desconto. É isso, bons estudos, bons investimentos e tudo de bom. Investir começa na mente.